Gabi, antes da próxima informação que você traz, deixa eu ver se eu acho aqui. Teve uma participação de um ouvinte, perfil Thaís 2000. Pitoli, acompanho o seu canal e admiro muito o seu trabalho, mas quero dar uma humilde opinião. Aceito, é claro. O senhor, me chamando de senhor, muito respeitosa Thaís, o senhor fala do Tarcísio e é um equívoco que pode ser fatal. Ele não está fazendo campanha. Já disse que não é candidato. Thaís, ouça a notícia na voz de Gabi De Ângelo que você vai entender que eu acho que ele é candidato. Quer ver só? Fala, Gabi. Vamos lá, Pitoli. Tenho aqui em mãos uma matéria do Poder 360. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, disse na última quarta-feira, dia 12, que pretende apresentar um projeto para o Brasil nas eleições de 2026. Sem confirmar nem negar sua candidatura à presidência, o político afirmou que a proposta tem o objetivo de fazer o país dar o salto que tanto espera. Abre aspas para Tarcísio. Quando a gente pensa na eleição de 2026, a gente tem que mobilizar um time que pense e seja apaixonado pelo Brasil. Independente de quem seja o condutor, e isso deixa de ser o mais importante, nós vamos ter sucesso. Nós temos o melhor povo, nós temos a melhor gente, nós sabemos o caminho. O que está faltando para a gente acertar? O que está faltando para a gente dar o salto que a gente tanto espera? Fecha aspas para Tarcísio. Essa fala foi dada durante a participação dele num fórum de investimentos do Bradesco. Abro aspas novamente para Tarcísio. Eu tenho certeza de que nós vamos organizar esse grupo e nós vamos apresentar esse projeto para o Brasil e esse projeto vai ser vitorioso no ano que vem, que é o que o Brasil merece. E aí nós vamos dar o salto que a gente tanto espera, porque eu não me conformo em ser eternamente um país do futuro. Fecha aspas. Tarcísio também defendeu que gestores públicos devem focar integralmente em seus mandatos atuais. Segundo ele, líderes estaduais não ficam pensando se o que fazem terá uma repercussão eleitoral. O governador ainda disse que, se pensasse em eleição, jamais investiria, por exemplo, 14 bilhões de reais no trem Intercidade Campinas-São Paulo. Isso porque, segundo ele, para esse objetivo seria melhor pegar esse dinheiro e pulverizar na política de paróquia. E, abro aspas novamente para Tarcísio, isso daria muito mais dividendo, mas a gente tem que pensar a longo prazo em projeto estruturante. Fecha aspas para Tarcísio. Pitoli. Thaís, obrigado, Gabi. Thaís, entendeu? Ele tem um projeto para o Brasil, né? Ele tem a saída para o Brasil. Ele já encontrou o caminho, Borgo, para o Brasil, o Tarcísio. Mas é engraçado, eu não ouvi nessa fala dele lá no Bradesco, né? Eu não ouvi ele falar de anistia, eu não ouvi ele falar Bolsonaro, eu não ouvi ele... Perseguição. Eu não ouvi ele falar, por exemplo, né? Olha, eu tive que ir lá pedir desculpa para o Alexandre de Moraes. Eu não ouvi ele falar isso. Eu não ouvi ele, por exemplo, falar assim, olha, um processo eleitoral sem o presidente Bolsonaro nas urnas é um golpe. Eu não vi ele falar. Essa história de eu não sou candidato não, mas se o Bolsonaro estiver preso eu sou, vou fazer o quê? Isso não convence mais ninguém. Ninguém. Tarcísio, me perdoe, né? Me perdoe. De novo aquela história, porque teve uma pessoa muito próxima do Tarcísio, que até muito respeitosamente me abordou e disse o seguinte, Borgo, Pitoli, você está errado. O Tarcísio está com uma bela de uma estratégia, está aqui, as mensagens estão aqui, uma belíssima de uma estratégia para conseguir a anistia. Você está atacando o Tarcísio, isso faz 2 meses, 3 meses, ou mais até. Deixa eu ver se eu tenho a data. Quando essa pessoa colocou assim, Pitoli, você está errando na estratégia, né? Porque o Tarcísio está fazendo isso porque ele vai conseguir a anistia. Ele vai como conseguir. presidente? Ó, isso foi em 23 de agosto. Mas anistia, como assim? Ele sendo presidente, ele anistiar? Não, naquele momento ali, há 3 meses, né, ele estava numa estratégia para conseguir a anistia. Aí eu falei assim, desejo que eu esteja errado. Agora, cadê a estratégia da anistia? É o governador do estado, veja, um amigo querido,
trabalhou no gabinete de um governador do estado de São Paulo. Vou guardar a data e tal, acho que é desnecessário expô-lo. Esse governador dizia o seguinte: o governador de São Paulo, ele governa sem o presidente da República. O presidente da República não governa sem São Paulo. A importância do Estado, não é? Tarcísio poderia bater no peito e falar assim: turma, é o seguinte, não tem eleição ano que vem se a gente não passar limpo esse país com a anistia, com a libertação do presidente Bolsonaro, cessar as perseguições. Você ouve ele falar disso, Borgo? Não, pelo contrário, ele foi lá pedir perdão, desculpa pro Alexandre de Moraes. Então não tem... Senhores, senhoras, entendam uma coisa, Thaís, com todo respeito, é que nós temos informações, óbvio, mais sensíveis, nós vivemos isso no dia a dia, tá? Então nós temos uma leitura um pouquinho mais apurada, porque faz parte a gente respira essa situação. Então, Thaís, vai por mim, o Tarcísio está em campanha. Tá? Ele só não sai candidato a presidente se o Bolsonaro bater o pé e não apoiá-lo. Por isso que ele já vem se manifestando o seguinte: se a família Bolsonaro me apoiar, eu saio candidato. Óbvio, se o Bolsonaro, se o Eduardo falar assim: ô Borgo, você sai candidato a presidente que eu vou te apoiar? Quem sou eu? Sou uma mosquinha, mas com o apoio do presidente é óbvio que eu passo. Bom, saiu até o Renan do Missão com 22% ontem naquela pesquisa, né? Mas enfim, se o Eduardo já se manifestou, Eduardo Bolsonaro, que se o Tarcísio sair candidato, o Eduardo muda de partido para sair candidato. Numa dessa, quem que o Jair Bolsonaro apoiaria? O Tarcísio ou o filho dele, Eduardo Bolsonaro, que está lá se sacrificando nos Estados Unidos? Então é óbvio que o Tarcísio não teria chance nenhuma, por isso que ele precisa do Bolsonaro. O que acontece é que Tarcísio, Kassab, e aí junta Michel Temer, Alexandre de Moraes, toda a turminha, eles estão trabalhando para que tenha somente Tarcísio e Lula. Se chegar numa situação de Tarcísio e Lula, é óbvio, eu vou votar no Tarcísio, não tem como. Ou é Tarcísio ou é Lula. Acontece que existe uma outra possibilidade que chama-se Jair Messias Bolsonaro. E aí, Thaís e todos os ouvintes, vocês podem estar me perguntando assim, mas como que isso aí poderia mudar? Senhores e senhoras, na Venezuela, os Estados Unidos não reconheceu o resultado das eleições na Venezuela. Hoje, tem submarino de propulsão atômica no Caribe. Tem um porta-aviões, o maior porta-aviões do mundo, que pode ficar 25 anos lá no Caribe parado, que está lá, e ontem, Operação Lança do Sul, o Trump já autorizou exercícios terrestres. Então imagina os Estados Unidos não reconhecendo as eleições no Brasil se o Bolsonaro não sair candidato. Qual que é o futuro desse país? Isso pode acontecer? Sim, e provavelmente é o que irá acontecer. Só que a hora que o Bolsonaro... Imagina a situação. O Tarcísio parece que vai se encontrar com o presidente agora, né? Acho que tem uma visita agora agendada. A pedido do presidente. Do presidente. Imagina a situação. Se o Bolsonaro chegar hoje e falar assim, olha, o meu candidato é o Tarcísio, o Trump vai falar, pera um pouquinho, então resolveu a situação. E aí o Bolsonaro será escanteado, preso e talvez até assassinado. Ao passo em que se o Bolsonaro segura e fala, não, eu tenho chance, tenho. Seja com sanções, seja com lei magnífica, não interessa. Tem um apoio, uma retaguarda dos Estados Unidos, do Trump? Tem. Bolsonaro segura até o último momento. Numa dessa, destrói todo o centrão, desestabiliza essas pessoas. E que o Ciro Nogueira quer, né? Que o Bolsonaro jogue a toalha, decida logo. O Ciro não está forçando isso o tempo todo? Se o Bolsonaro fizer isso aí, acabou a questão política dos Estados Unidos, porque eles vão falar, é o próprio candidato do Bolsonaro, ele já aceitou, ele acabou, não tem o que fazer. Sim. Agora, se o Bolsonaro segura e fala, não, o candidato sou eu, como é que fica o Centrão, como é que fica Kassab, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes? Esse é o desespero, o ranger de dentes do regime. Porque quanto mais vai passando o tempo e o Bolsonaro vai segurando, mais cresce a pressão norte-americana para a soltura do presidente. É uma questão delicada? Claro que é. Eu não queria estar na pele do presidente. É a cabeça dele que está sendo jogada ali. Mas é o que tem. E o Tarcísio, trabalhando junto com o Kassab, Michel Temer, toda essa turma do regime, ele se coloca como alternativa. Inclusive, há uma pressão, uma ameaça em cima do presidente nesse sentido. Olha, presidente, se eu for eleito, eu vou dar anistia. Faz o que com a anistia? Limpa o sapato. O presidente Bolsonaro não deu anistia para o Daniel Silveira? O que o Supremo fez com essa anistia? Está lá o Daniel Silveira preso. Ou alguém acredita... Por que está todo mundo falando? Caiado, Zema, Tarcísio. Não, se eu for presidente, eu vou anistiar o presidente. Duvido se já não conversaram isso aí com o Alexandre de Moraes. Duvido.
Tá? Quer dizer, dá anistia lá se for presidente, o Supremo vai lá e caça. Não tem. Eleição sem Bolsonaro é golpe, ou ele, ou a Michelle, ou o Eduardo, quem ele autorizar ali, mas com a participação dele. Por quê? Porque só ele pode enfrentar esse regime. Se não for o presidente, o Bolsonaro, o candidato, ou ele, o presidente, Kassab, Tarcísio, esse povo não vai enfrentar o Alexandre de Moraes. Por quê? Porque eles fazem parte do regime. Tudo junto, misturado. Quem vem de aviãozinho com Alexandre de Moraes, quem vai lá pedir desculpa para Alexandre de Moraes, não faz parte da solução, faz parte do problema. Eu entendo isso, por favor. Bogo, agora ao mesmo tempo, né? Ó, me dizem a hora que estiver pronto aí, por gentileza, tá? Ao mesmo tempo, nós temos uma mexida de peça, que é a prisão do presidente Bolsonaro, a prisão papudinha, papuda e tal. Você pode imaginar o quanto eles estão medindo do que virá de reação? Por quê? Se a carta do dia 9 de julho do Trump pede o fim da perseguição ao presidente Bolsonaro, e os caras estão querendo levar o Bolsonaro para a cadeia, isso vai ter consequência. Mauro Vieira groselhando aí, ficamos 3 minutos, perdemos 3 minutos da vida aqui hoje, ouvindo o cambiocrático lá, estrogonoficamente falando, o Mauro Vieira. Meu Deus do céu, né? Veja, os caras não entenderam ainda onde isso pode chegar. Essa história de prender Bolsonaro, colocar na papudinha, não sei aonde, eles estão medindo, boa. Eles estão medindo. Você imagina agora no bastidor, por quê? Outro dia um ouvinte sabiamente colocou aqui no chat assim, Pitoli, estão achando que Magnitsky não teve efeito? Cadê o sorriso do Moraes? Olha o Estadão, nós acabamos de ler. Barroso pediu para... e saiu. Barroso virou comentarista de assuntos ambientais. 8 anos antes, ele deixou o posto. Amigo, você tem o cargo que mais bem remunera no serviço público do Brasil, com tudo que vem por trás disso. Escritório do filho, da filha, não sei da onde e tal. Esse cara deixou o posto de ministro do Supremo 8 anos antes. É porque tem medo ou não tem medo da Magnitsky? É óbvio que tem. Já está sancionado, já não tem visto, não vai ver mais o Mickey, nem o Pateta. Né? Veja, bom, aí você tem magnetizado, o sancionado que pede para sair, o Estadão mudando a linha do editorial. Você acha que esses caras não estão medindo o tamanho do impacto que vai ser a prisão do presidente Bolsonaro? E tem outro, hein? Ponha na conta, e nós não estamos errando nisso. Prisão do Maduro arrebenta o Lula, mas no meio. A prisão do Maduro arrebenta a esquerda no Brasil e na América Latina. Acabou. Ó, roubaram, é parte do narco-estado, ganharam dinheiro aqui sujo, ilícito. A hora que prendeu o Maduro, acabou o Lula. Pitoli, você já falou várias vezes a parte daquela música do Cidade Negra, se eles querem meu sangue, terão só no fim. Como ser humano, eu não posso exigir isso do presidente Bolsonaro, mas eu fico imaginando se o presidente Bolsonaro falar, qual que é a ameaça? Vocês vão me prender? Então tá bom, prenda. E se isso acontecer, Pitoli, o que mais que eles têm para negociar? Eduardo Bolsonaro tá fora. O governo dos Estados Unidos, pelo jeito, não conseguiram matar o Trump, a USAID não conseguiu prevalecer, o shutdown acabou, o Trump está enfrentando, os irmãos Joesley não conseguiu a química, né? Não deu certo aquela conversinha, né? Parece que não rolou, né? Pelo contrário, né? Estão sendo investigados agora pelo Departamento de Justiça. Então, quer dizer, não está colando. E todo aquele sistema fétido que nós temos no Brasil tem chance de, pela primeira vez, ruir, acabar, desmoronar. Pitoli, se você tivesse um palpite assim, um palpite assim, não sei, eu acho. Você acredita que o Bolsonaro vai apoiar alguém ou ele vai peitar até o fim? Só um palpite. Peitar até o fim. Ele segura, então? Segura. Ele como candidato? Segura. Ao regime. Vocês entenderam? Dá uma olhadinha. Olha, Edson, foca nos olhos do Pitoli. É um palpite só, tá? Pitoli, o presidente segura ou ele abre? O palpite. Segura. Deu para entender, gente? Segura. Vocês entenderam, né? Obrigado. Vamos lá.